Olá, meus queridos irmãos e amigos que têm acompanhado os nossos estudos bíblicos da nossa Escola Bíblica Virtual todas as manhãs de domingo, bem como os outros vídeos e também os cultos ao vivo da Igreja Batista em Santa Cruz, terceiro distrito de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Sou o pastor Joaquim Dias, pastor dessa igreja. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com você mais um estudo da Palavra de Deus e estudo bíblico baseado no livro A Cruz de Cristo, do autor John Stott. E é muito bom ter você participando, como eu disse, mas eu preciso te lembrar que se você desejar fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida a respeito dessa lição, fique à vontade para usar os comentários aqui do canal, do vídeo, né? Ou mandar um e-mail. Nós vamos disponibilizar o nosso e-mail aí ao final do vídeo para que você possa enviar a sua dúvida ou conversar diretamente comigo. De qualquer forma, interaja conosco. Mostre que você está presente aqui assistindo a esse vídeo agora. Curta, compartilhe, escreva alguma coisa, dê o seu bom dia lá, dê o seu comentário, tá bom? E se inscreva no canal, porque se a gente chegar a 1000 inscritos, o YouTube libera para que a gente possa transmitir programações ao vivo diretamente do celular, sem precisar de outros softwares ou outros equipamentos. Então, por favor, nos ajude nisso. Precisamos alcançar os 1000 inscritos. Se inscreva e compartilhe, pedindo que outras pessoas façam isso também. Bom, chega de conversa e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Vamos à nossa lição de hoje. O título é A Conquista do Mal. E o texto que nós vamos ler agora, começar com esse texto bíblico, é de Colossenses capítulo 2, versículos 13 até o versículo 15. Eu vou começar com a leitura desse texto. Diz assim: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles da cruz. Nesses dias difíceis que a gente está vivendo em função da pandemia do coronavírus, a gente tem ouvido muito uma palavra que se repete aí nos programas de TV, nos telejornais, a palavra morte. E embora a morte esteja associada de forma bem próxima a essa ideia de fim, de destruição, de ruína, na lição de hoje, a gente está sendo convidado a olhar para a morte agora de Jesus Cristo, para a crucificação, de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, não como fim ou como ruína, mas como vitória e como conquista. Vitória era a palavra que esteve presente nos lábios e nas penas dos escritores do Novo Testamento. Se você ler cada uma das 7 cartas do Apocalipse, capítulo 2 e 3 daquele livro, você vai ver que as cartas terminam com aquela expressão ao vencedor. Vitória é aquilo que nós encontramos na cruz de Jesus Cristo. Paulo disse, queridos, muito bem, de forma muito clara, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, da seguinte forma: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que Cristo conquistou vitória completa em sua morte na cruz do Calvário, precisamos compreender as dimensões disto e como isso nos afeta. Por isso, quero convidá-lo para o primeiro ponto do nosso estudo da lição de hoje. As dimensões da vitória de Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim, eu vou ler: E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Estou na versão NVI, Nova Versão Internacional. Paulo está afirmando aqui que na cruz Jesus
triunfou sobre o mal. Veja, o John Stott reconhece que Satanás foi derrotado por Deus de forma decisiva através da cruz de Cristo. Mas ele também afirma que há 6 etapas descritas nas Escrituras que representam o desenvolvimento, desenrolar dessa conquista, de forma que essa conquista é apresentada em toda a Bíblia. Então, eu quero te convidar para essas etapas, dentro desse ponto inicial. Vamos ver essas etapas. Primeira delas, a predição da conquista. Encontramos isso lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Esse texto diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem é chamada de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. Nessa passagem, Deus proclama uma sentença para a serpente. A serpente seria ferida na cabeça, ou seja, ela seria destruída. Essas palavras foram ditas imediatamente após a queda do primeiro casal pela entrada do pecado no mundo. O pecado trouxe consequências à humanidade, entre elas a morte, mas Deus já declara o seu plano de salvação. Todo o Velho Testamento caminha na direção do cumprimento desta promessa de Gênesis 3,15, no cumprimento desse plano de Deus de salvar a humanidade. A escolha de um povo por meio do qual Deus poderia se revelar à humanidade, expressar o seu caráter, mostrar o seu poder, deixasse a sua palavra registrada, e por meio desse povo chegaria o descendente prometido que destruiria por completo a serpente, ou seja, Satanás. Então veja a segunda etapa. A John Stott apresenta que ela é o início da conquista no ministério de Jesus. Satanás queria se livrar de Jesus. Os fatos bíblicos comprovam isso, esse desejo dele. Satanás sabia que Jesus seria o seu futuro conquistador. Temos então na Bíblia 5 fatos bíblicos que podem ser anotados aqui sobre essa tentativa do diabo de destruir Jesus ou de parar Jesus. Veja, primeiro, a matança dos meninos por ordem de Herodes, em Mateus capítulo 2, versículo 16 ao 18. Nessa passagem, Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Só que Deus havia dado ordem aos pais de Jesus para que eles fossem para o Egito, antes que essa matança ocorresse. Então, tentativa frustrada de Satanás. Depois foi a tentação no deserto, em Mateus 4, de 1 a 11, Lucas 4, você vai encontrar essa história. Satanás fez de tudo para que Jesus cedesse ao pecado. Ele colocou dúvida na cabeça de Jesus, nas suas perguntas, se Jesus era de fato o Filho de Deus. Ofereceu poder, ofereceu riquezas, desafiou que Jesus exigisse de Deus alguma prova dessa condição dele como Filho de Deus, e então pulasse do telhado do templo em Jerusalém. Mas Jesus resistiu e venceu a todas as tentações de Satanás, ou seja, também mais uma tentativa frustrada. Depois, alguns homens que, após a multiplicação dos pães, queriam fazer de Jesus um rei sem a cruz. Está lá em João capítulo 6, versículo 15. Parece que eles viram que Jesus estava fazendo os milagres da multiplicação, e então acharam, esse aí pode assumir a liderança de uma rebelião contra Roma e nos libertar, né? E depois se tornar o nosso rei. Mas sem a cruz, sem o sacrifício de Jesus por nós. Isso não nos traria a salvação, isso não derrotaria Satanás. Tentaram fazer Jesus, mas ele sai daquela região e vai para uma região mais deserta, ou seja, outra tentativa frustrada. Depois veio a repreensão que Jesus deu ao apóstolo Pedro. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Ao dizer estas palavras, Jesus deixou claro que a intenção de desviá-lo da cruz não era de Pedro, mas era de Satanás. Vinha do desejo do diabo de impedir que Jesus fosse o nosso meio de salvação e que fosse, então, na realidade, a sua derrota, tentativa frustrada. Depois você tem a traição de Judas.
em quem Satanás havia de fato entrado. Está lá em João, capítulo 13, versículo 37. Parece que Satanás aqui começa a achar que se matar Jesus agora, na cruz, as coisas estariam resolvidas para ele. É bom lembrar que Satanás não é Deus, ou seja, ele não é onisciente como Deus, ele não sabe tudo o que acontece. Ele não poderia imaginar o que seria a cruz, na verdade, para nós. Agora, Jesus, antes mesmo da crucificação, já dava provas da sua vitória sobre o mal. Afinal, ele fez coisas maravilhosas que demonstram o seu poder contra o mal, sobre o mal. Ele expulsou demônios, você tem lá em Marcos capítulo 1, versículo 24, ele curou enfermidades, lá em Mateus 4, 23 você encontra isso, ele comandou a natureza naquele episódio em que havia uma tempestade vindo sobre o barco, ali onde estavam os apóstolos, e que ele dormia, e os apóstolos entraram em desespero, e ele diz, cala-te, aquieta-te, e ele para a tempestade lhe obedece, o mar e o vento lhe obedecem, e os apóstolos ficam estarrecidos com isso. Em Lucas, capítulo 10, versículo 17 até o versículo 20, temos o episódio em que os discípulos voltam da sua missão de evangelizar, de levar a palavra do reino de Deus, e eles voltam da missão trazendo então o relatório do seu trabalho, entregam para Jesus, contam para Jesus o que aconteceu, e Jesus faz essa declaração: eu via Satanás caído do céu como um relâmpago. Fica muito claro que mesmo antes da cruz, Jesus já havia iniciado a sua conquista e aberto o caminho da sua vitória definitiva sobre a serpente, sobre Satanás, sobre o diabo. Veja então a terceira etapa do desenvolvimento dessa conquista, a realização da conquista. É interessante, meus irmãos, a gente observar que Jesus se referiu ao diabo como o príncipe deste mundo. Em 3 ocasiões ele fez isso. João capítulo 12, versículo 31, João capítulo 14, versículo 30 e João capítulo 16, versículo 11. Nessas 3 ocasiões, ele acrescentou a informação de que o diabo estava prestes a vir, no sentido de o diabo lançar a sua última ofensiva contra ele. Mas ele disse que Satanás seria expulso e julgado. Os intérpretes do Novo Testamento têm visto nestas palavras de Jesus uma referência antecipada à vitória que Jesus aplicaria sobre os poderes das trevas por ocasião da sua crucificação. O texto que a gente leu no início, de Colossenses, capítulo 2, versículos 13, 14 e 15, demonstra isto ao relatar 2 fatos que ocorriam enquanto o Cordeiro de Deus era moído e traspassado ali na cruz. O primeiro desses fatos é o perdão dos nossos pecados. O perdão veio mediante o cancelamento da dívida. O verso 14 afirma isso. Veja, eu vou ler. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Veja que na cruz, Deus, como numa relação comercial, simplesmente rasgou a nossa nota promissória. O preço da morte de seu filho foi pagamento suficiente para isso. A ira de Deus que estava sobre mim, sobre você e sobre toda a humanidade, foi lançada sobre a pessoa de Jesus Cristo lá na cruz e de forma definitiva nós fomos perdoados, fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Além disso, Paulo mostra no versículo 15 outro fato importante: o triunfo sobre os poderes das trevas. Vamos ler o que está no verso 15 novamente. Diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
Uma pergunta se faz aqui: de que maneira a cruz de Cristo é um triunfo sobre os poderes das trevas? Paulo usa 3 verbos para retratar a derrota do mal: despojar, expor e triunfar. Despojar podia significar que Deus em Cristo desnudou os poderes das trevas, como se faz com uma roupa suja. E desnudar pode significar aqui desarmar, privar da posse, do poder. Ou seja, Jesus deixou o inimigo completamente desarmado, sem condições de atacar, sem forças para fazer qualquer dano a ele. Depois, ele fez do inimigo deles, né, um espetáculo público, ou seja, ele os expôs ao desprezo, como nós lemos em outra versão mais antiga. Parece-nos que há uma espécie de jogo de palavras por aqui, porque a crucificação era também a exposição do criminoso ao público. Todavia, na morte de Jesus Cristo, quem estava sendo exposto não era Jesus. Ele não tinha crime algum, como está lá em João 19,6. Mas os principados, as potestades, que não conseguiram evitar que o Senhor Jesus chegasse à cruz. Estes eram os verdadeiros desprezados e derrotados. Satanás e seus anjos estavam derrotados, envergonhados. Todo o seu trabalho ao longo da história não impediu que Jesus viesse, fosse à cruz e o destruísse ali na cruz. Cumprindo então o Gênesis 3,15. Ele não impediu que Jesus esmagasse a sua cabeça. Mas além de despojar e de expor, Paulo fala do triunfo de Jesus, triunfando sobre eles na cruz. É provavelmente uma referência à procissão de cativos que celebrava a vitória. Calvino comentou o seguinte: foi como se a cruz, que era cheia de vergonha, houvesse sido transformada numa carruagem triunfal. Meus queridos, Satanás adquire poder sobre o homem, condenando-o a viver distante de Deus, através do pecado trazido ao mundo pela serpente. Cristo, ao cancelar e remover o pecado, desarmou, desacreditou, derrotou o poder das trevas. Ele também venceu o mal, mediante a resistência total às suas tentações. Filipenses, capítulo 2, versículo 8, relata isso. Se Jesus tivesse desobedecido, desviando-se um pouquinho que fosse da vontade de Deus, o diabo teria ganho um ponto e frustrado o plano de salvação. Foi o que disse John Stott. Mas Jesus cumpriu todo o plano de Deus. Ele derrotou os nossos inimigos e nos trouxe a salvação mediante a fé no seu sacrifício lá na cruz. Agora, vamos ver outra ou a quarta etapa do desenvolvimento da conquista vitoriosa de Jesus sobre o mal. A ressurreição foi a confirmação e o anúncio da conquista. Veja, a cruz foi a vitória conquistada e a ressurreição foi a vitória endossada. Os poderes das trevas que haviam sido privados das suas armas e o domínio na cruz, agora, como consequência da derrota, eles são colocados sob os pés de Cristo, eles são submissos, sujeitos a Jesus. Volte os seus olhos para o que Paulo disse em Efésios capítulo 1, os versículos 20 até o versículo 23. Vou ler aqui. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais. Veja, então, fechando aspas aqui, parando um pouco, né? Veja que Deus exaltou o seu Filho na eternidade. Mas Paulo continua no verso 21, veja: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Para um pouquinho.
Observe que a condição do Cristo exaltado é de governo, é de autoridade suprema, completa, sobre todos os demais seres criados, inclusive Satanás e os anjos, porque foram criados pelo Senhor. Paulo complementa então no verso 22, deixa eu ler para você, quando ele afirma assim, olha, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Li o 23 também. Ou seja, tudo que foi criado é submisso a Cristo. Querendo ou não, a igreja, como corpo de Jesus, tem a missão de dar essa aula de submissão ao Senhor, ao mundo que nós vivemos, já que a igreja tem o Senhor Jesus, como diz o texto, como cabeça de todas as coisas. Outra etapa do desenvolvimento da conquista de Jesus sobre o mal é a extensão da conquista. A conversão é descrita na Bíblia não apenas como processo de levar os homens do pecado para Cristo, mas também de convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Você lê isso em Atos 26, 18, 1 Tessalonicenses 1, 9, Colossenses 1, 13. Isso significa que, à medida que pessoas vão se convertendo, as trevas vão se dissipando e a luz de Deus vai brilhando. O poder de Deus chega e o mal perde o controle ou perde o domínio daquela vida que estava escravizada pelo pecado. Jesus conquistou e derrotou o mal e continua fazendo isso, cada vez que uma pessoa se arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda existem pessoas que não creem em Cristo, infelizmente. Essas pessoas continuam escravizadas pelo mal, na prática de seus pecados e debaixo da ira de Deus. Aqui cabe um convite a você que me vê e me ouve, se você ainda não é um crente no Senhor Jesus, arrependa-se e desfrute da vitória de Jesus sobre o mal lá na cruz. Vitória que ele conquistou para todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador de sua vida. Você precisa disso. E se você é um crente, você precisa compartilhar essa mensagem a outras pessoas. Veja, então, outra etapa da conquista de Jesus sobre o mal. A consumação da conquista. Na verdade, a conquista do mal é um processo. Começou na cruz e caminhará até a consumação do século. Quando Cristo morre, a cabeça da serpente é esmagada e o diabo tem os seus dias contados. A partir daí, Deus está aguardando o Senhor colocar todos os inimigos, todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13. Quando isso acontecer, todo joelho se dobrará em sua presença e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, como está em Filipenses 2, de 9 a 11. Então o diabo será jogado no lago de fogo, onde a morte e o inferno o seguirão. Então, quando todo domínio, autoridade e poder do mal tiver sido destruído, o Filho entregará esse reino ao Pai, e ele será tudo em todos. Lemos isso em Apocalipse 20, versículos 10 e 14, 1 Coríntios 15, versículos 24 até o 28. Esse dia chegará. Você crê? Vamos então para o segundo ponto da nossa lição. Desfrutando da vitória de Cristo. Nós precisamos, queridos, como crentes, aprender que somos ou quem somos em Jesus Cristo. Olhando para alguns textos do Novo Testamento, aprendemos que temos o direito de desfrutar de algumas coisas que Cristo conquistou pelo reino do Pai para nós, que fomos
tornados herdeiros juntamente com Jesus. Lemos isso lá em 1 João 2,13, em Efésios 2, de 5 a 6, até Apocalipse 3, 21. Entretanto, não é tão simples assim. Porque, embora o diabo tenha sido derrotado, ele ainda não admitiu a derrota. Parece um paradoxo, né? De um lado, você tem a certeza de que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E de outro, recebemos também o aviso para vigiar, porque o nosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aqui nós precisamos nos lembrar do dilema cristão, dilema teológico, do já e do ainda não. O que é isso? O estudo da Bíblia nos faz saber que o reino de Deus já foi instaurado, que Cristo já morreu pelos nossos pecados, que ele já triunfou sobre principados e potestades na cruz. Mas a era antiga ainda não passou completamente. Já somos filhos de Deus, não somos mais escravos, mas ainda não entramos na liberdade da glória dos filhos de Deus, como lemos lá em textos como 1 João 2,8 ou Romanos 8,21. Mas há algo que já sabemos, é que Jesus veio destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. E quais são essas obras? Eu vou dizer algumas. Primeiro, a cruz de Cristo aboliu a tirania da lei. Paulo diz que a lei é santa, justa e boa, lá em Romanos capítulo 7, verso 12. Porém, ele condena a desobediência, levando-nos assim a sua maldição ou juízo. Cristo nos resgatou da maldição da lei quando ele próprio se fez maldição por nós, é o que Paulo vai dizer em Gálatas 3,13. Então é nesse sentido que Cristo é o fim da lei e já não estamos mais sob essa lei. Em Romanos 10,4 Paulo fala disso. Contudo, isso não quer dizer que de agora em diante já não exista absolutos morais a não ser o amor, ou que já não temos obrigação de obedecer à lei de Deus. Cristo nos libertou da impossível missão de guardar toda a lei. Tiago 2,10, Romanos 3,28 falam disso. Agora, este é o sentido real da ideia de libertação da lei. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 e 21, Paulo explica seu desejo de ajudar pessoas a serem salvas. E para os que estavam debaixo da lei, ele disse, aquelas pessoas que ele queria evangelizar, ele disse que se fez como se estivesse debaixo da lei judaica, a lei do Velho Testamento. Mas ele disse, estou ciente de que em Cristo eu não estou debaixo da condenação da lei, mas não estou sem lei, estou na lei de Cristo. Depois ele diz que para pessoas que não eram judeus, que não seguiam a lei do Velho Testamento, ele se fez como sem lei. Mas ele mesmo afirma no texto, diante de Deus não estava sem lei, pois estava debaixo da lei de Cristo. Então, fica claro para a gente, precisamos lembrar muito seriamente de uma frase importante aqui, que você precisa observar a lei não para ser salvo, mas porque já é salvo, não é? Você não vai receber a condenação da lei se falhar em algum ponto, porque Cristo pagou esse preço lá na cruz. Mas você precisa, por ser salvo, ter o desejo de satisfazer ao Senhor em todas as coisas, lutando para fazer o máximo possível daquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Vamos ver outra obra que Cristo desfez. A cruz de Cristo desfez a tirania da carne. A carne é a nossa natureza caída, herdada de Adão, que se abriu para o pecado. Algumas das obras da carne são bem conhecidas de todos nós. Moralidade sexual, bebedice, idolatria, feitiçarias, ódio, ciúme, ira, inimizades e assim por diante. Quem vive na prática destas e de outras coisas, melhor dizendo, Paulo diz que não herdará o reino de Deus.
é escravo do pecado. Ele fala isso em Gálatas capítulo 5, 19 a 21 e João 8, 34 também lemos sobre isso. Mas em Cristo, o crente se libertou dessa situação. A cruz nos livra disso. Ao crente é possível viver de acordo com a vontade de Deus. Podemos fugir de imoralidade sexual, de bebedice, de idolatria, de feitiçarias, de ódio, de ciúme, de ira, de inimizade e assim por diante. A liberdade aqui, queridos, não significa que a gente pode viver pecando, pelo contrário, a liberdade indica que a gente não é mais escravo do pecado, nem da condenação do pecado. Então, pela graça, a gente pode renunciar a essas práticas pecaminosas, visando glorificar o nosso Deus. Mas se, porventura, a gente falhar em algum momento, em algum ponto, nós teremos Cristo como nosso advogado, está lá em 1 João 2:1, e por meio de arrependimento e confissão a Deus, nós teremos achado um caminho suficiente para remover a nossa culpa, para retirar de nós a injustiça, para desfrutar do perdão, que é o que nós lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ver outra obra que Cristo desfez. A cruz de Cristo anulou a tirania do mundo. Veja essa frase de John Stott. Se a carne é o ponto de apoio que o diabo tem dentro de nós, o mundo é o meio pelo qual ele exerce pressão de fora sobre nós. O mundo que a gente está se referindo aqui é a sociedade humana sem Deus. É o sistema que abre portas para toda influência maligna. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, está deitado, reclinado nele. Está lá em 1 João 5,19. As três coisas que caracterizam o mundo, segundo a Bíblia, são a concupiscência, ou seja, o desejo maligno, não é? O desejo de coisas proibidas, a concupiscência, então, da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus replicou sobre isso. Ele disse, eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Ele venceu rejeitando por completo os valores distorcidos do mundo. Ele fixou os olhos somente na vontade do Pai, do nosso Pai Celestial. Então nós, através de Cristo Jesus, também podemos vencer o mundo. Veja o que diz 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nada tem mais poder para nos afastar do mundanismo que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos ensinou assim quando ele escreveu lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14, dizendo assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Meu querido irmão em Cristo, Deus espera que você vença o mundo pela fé. Deus espera que você fuja das práticas pecaminosas que podem afastar você do Senhor. Confie em Jesus para isso. Você foi, como disse Paulo, precisa ser crucificado para o mundo e o mundo para você. Agora, deixe-me falar de outra obra que Cristo desfez na cruz. A cruz de Cristo destruiu a tirania da morte. Esta verdade está muito clara em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 15. Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja, o medo da morte é inerente, é próprio do ser humano. É necessário lembrar, então, que a morte é o salário do pecado, ou seja, é um castigo, e ninguém gosta de castigo. E depois da morte, diz a Bíblia em Hebreus 9, 27, vai vir o juízo. Paulo comparou a morte a um escorpião cujo aguilhão, o ferrão, foi retirado, e a um conquistador militar cujo poder foi quebrado. E você encontra isso em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler aqui, do 55 até o 57. Paulo diz assim, olha,
Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que Cristo tirou os nossos pecados, que fomos perdoados, a morte já não nos pode causar danos, nem nos apavorar, mas ela continua ainda sendo um inimigo desnaturado, desagradável, indigno. A Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, versículo 26. Jesus nos deu livramento quando ele proclamou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Vencemos a morte quando estamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero caminhar para o fim da nossa lição desse domingo. Deixe-me dizer, então, o mal entrou no mundo através do pecado porque o homem abriu a porta para ele. Para fazer o mal sair, Cristo teve que derramar o seu precioso sangue na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, é o que está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, finalzinho. No Apocalipse, a derrota de Satanás vem por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho de homens, que homens deram, homens que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você vai ler isso em Apocalipse 12, 11. Sendo assim, a vitória sobre o mal tem dois lados para a humanidade: crer no sangue do Cordeiro e confessar com a própria língua o senhorio de Jesus. O mal já foi conquistado, mas o homem precisa crer naquele que o conquistou. Então, eu faço um desafio ao seu coração. Creia em Jesus. Ele é tudo que você precisa. Não busque as coisas que Deus pode fazer ou pode dar. O seu desafio é de conhecer a Deus, andar com Ele, viver com Ele por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Creia no sacrifício de Jesus, arrependa-se e viva com Jesus. Por meio de Jesus, tenha liberdade para estar na presença do Pai Celestial. Vença o mundo pela fé e Deus vai abençoar você, eu tenho certeza. Vamos orar? Deixe-me dirigir uma oração ao Senhor por sua vida e pela minha vida também. Vamos fazer isso. Feche seus olhos se você puder. Nosso Deus, quero agradecer pela vida das pessoas que estão me assistindo, me ouvindo, pedindo que o Senhor fale ao seu coração. Nós já temos a vitória em Jesus. Ela foi conquistada na cruz, mas nós sabemos que há a parte nossa. Nós precisamos crer, nós precisamos depender de Jesus. Nós precisamos, ó Deus, olhar para aquela cruz e nos lembrar que foi um sacrifício no nosso lugar. Ajude as pessoas que me ouvem a crerem em Jesus, a arrependerem-se de seus pecados, a confiarem que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos dar vida eterna, que a sua ressurreição endossou toda aquela obra e que hoje a gente tem a certeza dessa vitória. Ó Deus, fala ao nosso coração para que vivamos como vitoriosos nesse mundo, não com medo, não com pavor, não com dificuldades porque temos pressões e situações na vida, mas como quem confia no Senhor, como quem sabe que não está só, que depende do Senhor e que o Senhor está junto, está perto para socorrer, para ajudar, para abençoar. Mas a gente não quer ficar perto do Senhor só pelas coisas que o Senhor dá. Nós queremos estar te buscando nesta manhã, pelo quem o Senhor é, saber que o Senhor é Deus, que nos amou tanto, que não poupou seu único filho, mas o entregou na cruz por nós, e juntamente com ele tem nos dado todas as coisas que nós precisamos. Aceita, ó Deus, a nossa oração de gratidão e aceita o nosso clamor para que quem me ouve, que ainda não tenha Jesus, possa crer em Cristo e entregar a sua vida a Ele o mais depressa possível. E aquele que é um crente no Senhor, proclame esse evangelho com autoridade, com ousadia, porque, ó Deus, eu sei, essa pessoa está vivendo não mais debaixo de condenação, mas na liberdade do pecado,
na condição de fazer a tua vontade, abençoados que são pelo Senhor, porque creram em Jesus. Continua conosco, fala ao nosso coração, nos protege e guarda nesses dias, acompanha o teu povo nesse tempo. Nós agradecemos pelo teu socorro, pela tua segurança, pela certeza de que podemos contar com o Senhor em todo o tempo, mesmo nessas épocas difíceis. Muito obrigado, Deus, pela tua ajuda e bênção. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você por participar comigo aqui desse estudo bíblico. Quero te convidar para estar conosco aqui na próxima semana, de novo, às 9h30 da manhã, começa um novo vídeo sobre esse estudo. Nós temos também nosso culto, que será transmitido hoje à noite, a partir das 19 horas. Então, se você está assistindo agora, no dia certo, né? Você vai acompanhar o culto ao vivo na Igreja Batista Santa Cruz, aqui de Nova Friburgo, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal, também pelo Facebook, vamos tentar transmitir por lá também. E você também pode acompanhar conosco o Tempo da Palavra, uma reflexão que temos toda quarta-feira, e na próxima quarta vamos trabalhar um pouco mais sobre a ideia de ansiedade na carta de Paulo aos Filipenses. Você está convidado a participar disso, tá bom? Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua paciência em me ouvir. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui na igreja, sempre orando por vocês. Amamos você que é membro da Igreja Batista Santa Cruz, saiba disso. Amo vocês e sei que vocês têm demonstrado esse amor também. Vamos juntos enfrentar essa dificuldade e em breve fazer uma grande celebração aqui quando passar essa fase difícil que estamos vivendo. Mas que a palavra não está presa e ela vai chegar ao seu coração, eu tenho certeza. Deus te abençoe. Forte abraço. Até mais. Tchau.